Glória a Deus. Deuteronômio 18, 20. Deus, eu nem sei porque eu demorei tanto a pregar novamente sobre isso, porque Deus já tem me dado isso há um tempo. Eu estava em dúvida se pregaria eu estava em dúvida se pregaria na igreja ou faria a pregação e enviasse pela rede social. E eu vou abrir a boca para que Deus tenha liberdade de falar como Ele quer, direcionar. Porque o povo de Deus, ele precisa ser instruído. O povo de Deus, ele precisa. Por quê? Porque nós observamos que tem muitas pessoas sendo enganadas com o uso da palavra. Nós temos que estar atento à forma ao qual ela é ministrada e qual o propósito ao qual aquele está ministrando, amém? Isso não é de agora, isso é lá de trás, já acontecia e acontece nos dias de hoje e continua acontecendo e vai continuar sempre surgindo tudo isso no meio do povo de Deus, amém? É algo que não vai ter como, por causa do tempo, vai dividir em duas partes. A primeira vai ser esse domingo, a outra vai ser o outro domingo. Aleluia. E nós temos que estar atento ao que vai ser dito, para que nós estejamos preparados para quando tudo isso acontecer, ou nós se depararmos com uma situação parecida, e lembrar para se posicionar, amém? É necessário. A igreja, ela veio para ser libertada e não aprisionada. Mas o que liberta a igreja? A verdade da palavra, amém? É a verdade da palavra. E hoje nós vamos falar sobre coisas que não é tão pregada, mas é tão presente. Vamos falar sobre falsos profetas, falsos pastores, os enganos e as mentiras. E como a Bíblia nos relata e nos mostra essa realidade que vive em nosso meio. Quando eu falo nosso meio, é na nossa geração. Mas na geração passada aconteceu. Aconteceu várias vezes, com vários. Na época de grandes profetas, aconteceu também. E hoje não haveria de acontecer? Se nos últimos dias há de acontecer, a Bíblia relata sobre isso. Olha o que a palavra nos diz. Vamos começar. Talvez não dê para que qualquer coisa anote, ou depois assista, porque talvez não dê para acompanhar, porque vai passando, esperar vai ser um pouco difícil. Mas a palavra estará sendo ministrada segundo cada parte, ao qual nós vamos ver na Bíblia. Não provém de mim, é da palavra de Deus, amém? Então nós temos que ver qual o propósito e como está sendo pregada para nossas vidas. O que ela está nos mostrando, o que ela está nos alertando a respeito de coisas que são reais. São reais. Olha o que diz Deuteronômio, aleluias. Deuteronômio 18, 20. Eu vou ler do 20 ao 22. Amém? Do 20 ao 22. Diz assim, ó. Porém, profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenho mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando tal profeta falar em nome do Senhor, a tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor
dele. Olha só, já viu? Eu louvo a Deus porque o que Deus tem falado aqui tem se cumprido. Eu glorifico quando a missionária é usada, Deus tem cumprido. Eu não observei o que não cumpriu ainda, tem se cumprido. Às vezes as pessoas não esperam o tempo de se cumprir e pode achar que não é porque não esperou, é diferente. Amém? A palavra de Deus pode ser que tem palavras de profeta que foi se cumprir muitos anos depois. Amém? Muitos anos depois pode se cumprir, e ela se cumprindo, segundo dizendo o Senhor, ela se torna verdadeira. Amém? Mas aqui fala, se vier alguma que não testificar, ou algo que não provenha, você não pode ter temor. Por quê? Tem temor, que medo do que foi proferido para a tua vida. Se não provém de Deus, ei, não tema não. Agora, se for de Deus, espera. Amém? Como foi falado aqui, esperar, aguardar. Amém? Está falando que vai existir, existe os profetas que vão abrir a boca e falar soberbamente, a falar dele, como se fosse Deus, e não sendo Deus a falar. Amém? E nós vemos acontecer isso várias vezes. Temos alguns exemplos reais que acontecem, e depois, por muito tempo, tu fala que esse profeta morrerá. Viu que a palavra de Deus diz? Ou seja, Deus cobra desse profeta, que usa o nome dele, dizer que é o que ele não disse, o que ele não falou. Amém? Aí nós vamos lá para 1 Pedro, lá no final. Acho que dá para vocês chegarem lá. 1 Pedro 4, é lá no final da Bíblia, só tu ir para 1 Pedro 4, olha o que a palavra de Deus diz. Aleluias. 1 Pedro 4, 17. Aleluias. Glória, glória, glória a Deus. 1 Pedro 4, 17, a palavra diz assim: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Amém? O que está dizendo aqui? Olha como é que é tremendo. Se Deus diz que Ele está começando pela própria casa dele, aonde está a palavra dele, aonde está a verdade, Ele começa a nos julgar. Imagina aqueles que são desobedientes. Ele poderia começar por lá, mas Ele começa por nós. Amém? Aí Ele falou de um profeta que falou da palavra, mas o que ele não disse. Mas era um profeta e falava da palavra, mas falava coisas que Deus não falou. O julgamento virá também sobre eles. E o julgamento nós sabemos que ele virá sobre todos naquele dia. Mas tem muitas coisas que Deus já está movendo e já está fazendo porque é necessário. Quantos já pereceram de uma forma ou de outra, que na verdade o que aconteceu até ali já vai ser praticamente a resposta daquele dia, porque não vai mudar mais. O que encerrou ali, e vai seguir o julgamento. E Deus, Ele fala que começa o julgamento. Nós sabemos que haverá o dia do julgamento final, dia do juízo, mas sabe que durante todas as gerações que passam, Deus tem julgado o seu povo. Não tem? É que é um julgamento diferenciado daquele do juízo final. Amém? É uma diferença. É algo que vai acontecer naquele tal dia. É como se o julgamento da terra, já viu quando vai uma audiência, vai 2 audiências, vai 3 audiências, tem umas que leva 4, tem umas que leva 5, mas tem um dia determinado aquele juízo, não tem? Vai determinar. Assim é o Senhor também com o seu povo, com povos e nações, amém? Aí nós podemos olhar também no 5, 8, 9, é mesmo. O 5, 8, 9. 1 Pedro 5, 8 e 9. Olha o que diz o 8 e o 9. Olha bem, sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições
se cumpre entre os vossos irmãos no mundo. Para você ver, tudo isso que está acontecendo conosco também acontece no mundo afora. Não é só nós que passamos por dificuldade. Às vezes fala assim, poxa, não estou aguentando essa prova. Olha, se souber quantas pessoas estão passando por prova piores do que a nossa. E algumas até menos, mas muitos passam pior. Saiba que essa aflição se cumpre em vossos irmãos no mundo. Amém? E nós vemos que muitas das vezes pelo engano da falsidade, dos falsos, ela traz, né, um sofrimento, a angústia, alguma coisa sobre o povo. Porque é algo que insere e muitas pessoas recebem. E quando recebe, causa um dano. Porque você recebeu, está em você. Amém? Na mente. Ou onde quer, dependendo do que seja, né? Até se for algo material ou for um mal, se está contigo, aquele mal está com quem? Com você. Aí nós vamos observando que também em Jeremias 6, em Jeremias 6, olha o que diz a palavra de Deus, continuando a testificar de tudo isso. Jeremias 6, 13 e 14. Jeremias 6, 13 e 14, olha o que ela diz. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá à avareza. E desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. E curam a ferida da filha do meu povo, levianamente, dizendo paz, paz, quando não há paz. O profeta vai dizer, ó, está tudo em paz, não tem paz nenhuma. Levianamente ele está falando aquilo. Sacerdote, quando fala, é pastor, sacerdote, é ministro. Muitas das vezes, né, que no final de tudo nós somos a ovelha do mesmo aprisco, ainda que algumas tenham algo que Deus colocou a mais, mas todos somos ovelha do aprisco do Senhor. E a Bíblia também relata que há muitos lobos revestidos de ovelha, né, disfarçados de ovelha. Os falsos são disfarçados. É algo tremendo. Olha só como é tremendo. Jeremias 28, vamos lá para o 28. 28, 9, 11. Diz assim, Jeremias 28, 9, 11. A palavra de Deus diz assim: o profeta que profetizar paz, confirmando, quando se cumpra a palavra desse profeta, será conhecido por aquele a quem o Senhor, na verdade, enviou. Amém? Se começa a profetizar para você, falar e não se cumprir nada, ele se afasta. Porque Deus não mandou e nem Deus enviou ele para fazer aquilo. Amém? Ele, por fazer algo dizendo que é Deus e não sendo Deus, se torna-se falso. Amém? Porque faz o que não foi mandado, fala o que não falaram. Então é uma coisa falsa. Então torna-se falso. E aqui fala do profeta. Profeta é aquele predica. O pastor também é um profetiza sobre através da palavra. É todos nós. Nós temos que observar, tanto eu onde eu pisar, como vocês onde também pisar, onde você está. Você tem que observar, amém? A Bíblia está falando isso e eu sempre falo, o primeiro lugar que você quer observar é onde você está ouvindo, correto? Vocês não estão ouvindo aqui? Observe aqui. Agora, se tiver em outros lugares, não esqueça também de estar atento, porque o diabo está ao teu derredor. Ele pode tragar através de um falso profeta, um falso pastor, uma falsa ovelha. Ele pode de uma forma ou de outra, se você não vigiar. Porque se você vigiar, se você perceber, você tem como sair. Senão você pode ser envolvido naquela mentira. Amém? É algo tremendo. O 11 é o mesmo, 28, 11. Olha o que a palavra diz. E falou, olha só, aqui quando fala o 9... que o profeta profetizar aquilo que Deus falou e que se cumprir, esse profeta é de Deus, Deus que enviou. Mas tem um profeta chamado Ananias, aos olhos, o 11, e falou Ananias aos olhos de todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor, presta bem atenção, assim diz o Senhor, assim quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, depois de passado 2 anos completos de sobre
o pescoço de todas as nações, Jeremias, o profeta, se foi seu caminho. Mas veio a palavra do Senhor a Jeremias depois que Ananias, o profeta, quebrou o jugo de sobre o pescoço do profeta Jeremias, dizendo: vai e fala. Deus mandou Jeremias voltar esse profeta, ele já estava indo embora. Vai e fala Ananias, dizendo: assim diz o Senhor, jugo de madeira quebraste, mas em vez deles farás jugos de ferro, porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: jugo de ferro pus sob o pescoço de todas estas nações, para servir a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e servir-lo-ão, e até os animais do campo lhe dei. E disse Jeremias, o profeta, a Ananias, o profeta: ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Pelo que assim diz o Senhor: eis que te lançarei de sobre a face da terra, este ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. E morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. Você vê o perigo dos falsos, o que acontece de uma forma ou de outra. E foi de encontro a um profeta de Deus. E o que aconteceu com aquele povo ali? Não foi para a mão do babilônico? Ele falou para o povo: não vai não, eu vou despedaçar. Se Deus entregou o povo dele na mão de Nabucodonosor, está entregue. E o outro profeta foi falar o contrário, ainda foi de encontro ao profeta. Olha o que aconteceu nele: pereceu, porque falou mentira, usou o nome de Deus em vão, e daí mentira. A gente vê muitas pessoas falando que Deus falou, Deus isso, e tu vê que é mentira. E quando Deus vai e fala, tem profeta que fala: isso é o diabo falando. Meu Deus, olha só, nós temos um exemplo aqui do lado, né? Isso aí é do diabo, e o profeta era de Deus. Por isso que nós temos que reconhecer. Agora, presta bem atenção: se o profeta fala com você de Deus, o que ele fala, se está em nós sabemos, não sabemos? A gente vai falar para todo mundo: não está falando comigo. Mas na verdade você sabe que está falando com você. Você quer enganar quem? É você mesmo? Porque quando é de Deus não tem como tu dizer que não é. Não é verdade? E muitos disseram que não é por causa do povo que estava ouvindo, para ficar bem diante do povo, do homem, mas diante de Deus, o que aconteceu? Deus fez o que tinha de fazer, mas Deus dá oportunidade. Mas muitos não querem, por causa dos benefícios que está conseguindo através da mentira, da falsidade, do mover enganoso. Quem tem que vigiar é o povo, senão ele é enganado. Ele é enganado. O 16, 17, o 28, o 16 e o 17 diz assim. Estava no 11, agora o versículo 16 e 17 diz assim: ó: pelo que assim diz o Senhor: eis que te lançarei de sobre a terra, a face da terra. Essa parte eu já li, é o que eu li direto. Amém? Mas vamos lá em João 8. João 8, vai ter que voltar a Bíblia. João 8, não, para frente. João 8, olha o que diz aí João 8. Abre João 8, olha o que diz a palavra. 8, 43 e 44. Tudo referindo à falsidade, o engano na igreja, no povo de Deus, conduzindo para um caminho que distancia da presença de Deus, porque o engano não chega a Deus, e sim afasta da presença de Deus. João 8, amém? Olha o que confirma a palavra em João 8. Oito, 43 e 44. João 8, 43 e 44, versículo. Olha o que a palavra nos diz. Glória a Deus.
A palavra de Deus nos revela dessa forma, algo também no livro de João. Vós tendes por pai, imagine, o que acontece? O que nós temos, a gente tem que encaixar no lugar certo. Está falando o que? De falso profeta, falso sacerdote, de pessoas que usam a palavra, mas usam como falsidade, ou falando que falou o que Deus não falou. Amém? Então nós temos que entender isso. Por quê? Senão a igreja pode pensar que está falando que vocês são filhos do diabo. Mas o que denomina-se filho do diabo é justamente fazer aquilo que Deus não manda, porque quem não faz o que Deus manda, faz o que o diabo manda. E ali, mentindo a respeito do Deus, ele está fazendo a vontade. Quando faz a vontade é porque na natural, geralmente o filho fazer o que o pai ensina, no natural, amém? No normal do ensinamento, o pai ensina, o filho faz, correto? E vai mostrar que ele é filho, por todas até ser referência como o pai, o modo de a gente fazer, porque o pai ensinou. E aqui com Deus é a mesma coisa, nós somos filhos dele. O que é que considera-se filho do diabo? É aquele que faz a vontade do diabo. Quando tem muita gente que faz, ele se torna filho dele, não de Deus, porque faz a vontade dele. Aqui diz, ó, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aleluias, glória a Deus. E pai da mentira. Olha como é que o diabo ele é enganoso, né? Você observou algo? O diabo ele é tão astuto que... Você viu como é que lá no Éden, o que o diabo fez para Eva? Falou a verdade ou mentira? Não foi mentira que ele falou? Deus falou uma coisa, ele usou e falou de uma mentira. Mas ele é o pai da mentira. Se ele fala mentira, está tudo certo, porque é próprio dele. Amém? É próprio dele mentir. E ele mentiu e Eva ouviu a mentira, deu crédito, acabou que foi envolvido, nós sabemos o que aconteceu. E aqui diz que ele é o pai da mentira. Ele foi homicida desde o princípio. Por que homicida? Porque ele tinha tudo lá em cima. Não tinha? Ele matou tudo aquilo que ele tinha direito na vida dele, e Deus jogou por terra. Que nós não viemos ser homicida de matar os nossos sonhos em nós mesmos. Que a gente venha tomar cuidado de não matar aquilo que Deus falou que tem para você. Nós temos que observar. O diabo ele vai querer que isso morra em você, que Deus tem para você. E ele vai vir com engano e com mentira. Mas isso é dele, é próprio dele. Não provém de Deus. Por isso que Deus nos mostra e relata a verdade em nossas vidas. Porque o diabo vai tentar colocar a mentira, o engano de uma forma ou de outra. E se isso estiver em nós, nós perdemos o que vem da verdade, amém? Porque os falsos vão aparecer. O diabo, ele não vai, ele vai usar alguém. Olha, o diabo é tão astuto que se ele usar alguém de fora, fica mais difícil. Mas usar alguém que usa a palavra, não fica mais fácil de enganar? Não fica? Fica mais fácil, porque ele está usando a palavra, muita gente não percebe, e ali ele vai inserindo o engano e a mentira. Às vezes dá um paliativo de uma verdade e insere a mentira, o engano, a heresia. Os falsos fazem isso, eu já vi, já ouvi, em igrejas grandes, mas pode ter pequena também. Porque toda essa igreja grande ou pequena são seres humanos que estão ali. A atuação de derrubar uma grande e uma pequena é a mesma do diabo. Eu só não sei porque ele encontra tanta facilidade nas maiores, né? Engraçado, né? Mas nas pequenas também algumas ele consegue entrar. Porque vai depender de muito quem está ali na frente. Como aquele que está na frente está conduzindo. Se é a segunda ação do Espírito Santo pela palavra, ou se é pelos seus interesses próprios. Aleluias.
2 Coríntios, olha o que diz. Sai para frente um pouquinho. 2 Coríntios, depois de Romanos, Coríntios. 2 Coríntios 11, do 13 ao 15, fala assim. Olha só, 11, do 13 ao 15. Aleluia. Se estiver procurando, observa o que está saindo, as palavras. Apesar que depois, acho que vocês depois vão ouvir melhor. Que vocês vão ouvir tranquilo, vão ver, e um pouquinho ali em silêncio, você consegue adquirir mais. Amém? Você, quando ouve alguma coisa ali sozinho, você consegue se ligar totalmente tranquilo e adquirir mais entendimento, conhecimento do que foi pregado, mesmo tendo ouvido a pregação na igreja. Isso acontece até comigo. Depois eu ouço e consigo entender muito melhor tudo aquilo que eu falei, porque eu não só falo, eu também sou ouvinte da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Não é porque eu falo que eu não tenho que ouvir o que eu falei. Eu ouço aqui, mas depois eu ouço novamente para compreender tudo aquilo que Deus falou. Amém? Então diz assim, 2 Coríntios 11, 13 ao 15. Diz assim, ó: porque tais falsos apóstolos, amém? Olha como é que tem falso, tem todo tipo de categoria, né? Mesmo tendo da ordem eclesiástica do povo de Deus. Tem. Ó, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ele transfigura porque ele antes era luz, ele não é mais. Então ele se transfigura em luz para enganar, para vocês acharem que aquilo é um anjo de Deus, quando ele não é um anjo de Deus, já foi. Então ele transfigura, ele se parece muitas das vezes como luz, mas é só para enganar. Por isso temos que ter o cuidado. Amém? Ah, mas como que ele se transfigura em anjo de luz? Pode ser como ele quiser, através de uma pessoa. Tem hora que ele mostra certas coisas, não é? Tem hora que ele se mostra. Ele tem como fazer isso, enganar. Eu lembro, nós entendemos no mundo espiritual, ó, como o Satanás é muito astuto. Se vier uma palavra suave no teu ouvido, suave, nós como cristãos vamos pensar que é quem? Vai pensar que é quem? Uma palavra, vai ser suavinha, gostosa de ouvir. Pensar que é Deus falando contigo, a nação do Espírito Santo, de uma forma ou de outra. Não vai pensar? Não, é natural, não ter medo de falar não. Porque a gente pensa, suave é Deus. Aquela voz suave. Não é verdade? Mas aqui não fala que Satanás se transforma em anjo de luz. Ele pode usar a palavra suave como se fosse luz, não sendo luz. Eu tive uma experiência disso, por isso eu estou falando. Eu me lembro que eu fazia obra também com uma missionária, e nós sabemos quando Deus falar com a gente, se você é ou não é, não tem como você querer enganar você sabe, não tem, eu penso dessa maneira, a não ser que a gente queira se enganar a si mesmo. E a pessoa chegou para mim assim, ó, uma voz suave, uma missionária, uma voz suave, falou aqui no meu ouvido dizendo isso de você. Eu falei, cuidado com essa voz suave, porque o que tu está falando não tem nada a ver comigo, porque se tivesse eu falaria. E a pessoa ficou assim. Uma pessoa também que tinha visão, vê demônio, vê tudo. E ela não observou que aquela voz suave não era a voz do Espírito Santo, ou de Deus, mas foi o diabo que falou. Por quê? Porque se falou de mim, eu sei se é ou não, e aquilo não tinha nada a ver. E a pessoa ficou assim, eu falei, cuidado com o que tu fala e o que tu ouve, porque Satanás se transforma como anjo de luz, e anjo de luz, ele se transforma como luz, é um engano que ele pode usar, através de uma palavra, um modo de falar, algum meio ali ele vai usar para tentar enganar, amém? E aí eu percebi, eu falei, poxa, realmente, tá vendo? Aí tu tem que ter, aí umas experiências que tu vai tendo com Deus, a respeito de tudo isso, você vai observando mais, tudo aquilo que acontece, você não vai dando crédito direto. Amém? Por quê? Só pela experiência. Mas temos que dar crédito a tudo. Beleza, quando recebe de Deus. E quando não é de Deus? Você deu crédito. Vai fazer bem ou mal para você? Fazer mal. Porque eu não provei de Deus. De trás daquilo tudo ali,
mesmo parecendo ser bom, há um motivo do diabo destruir uma coisa ou outra. Amém? O intuito dele é destruir. Não adianta, não pense diferente. Aleluia. E diz assim Mateus, volta um pouquinho, Mateus 24, 11, 13. 24, 11, 13, Mateus 24, 11, 13. Olha o que diz a palavra de Deus. Mateus 24, 11 ao 13. Aleluias. Olha o que ela diz. Olha, tremendo, hein? Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu algum maior do que João Batista. Não é esse aqui não. Não é mesmo, não é isso não. Deixa eu voltar aqui. 24, do 11 ao 13. Eu mesmo falei uma coisa e falei outra. 24, ele fala sobre João Batista, que foi um dos maiores profetas. Que nasceu de mulher foi João Batista, primo de Jesus, aqui na terra.